Olá, estudantes do primeiro ano, bem-vindos para mais essa aula aqui de Química. E hoje o tema dessa aula vai ajudar você a praticar química segura, né? Porque a casa, na verdade, dos É um nossos estudantes, é um laboratório grande químico. laboratório de química, né, Jorge? Você Exatamente. antes de ir para a universidade de química fez muita química em casa, né? Direto, minha mãe sempre mandava eu lavar louça. Ah, boa, isso daí, Então né? aí você já está começando a fazer a química desde lá do lavar louça, passar pano no chão, dissolver, diluir, né, no caso, os produtos de limpeza. Então a química ela está presente no seu dia a dia desde sempre, né? Não tem como eu tirar a química da minha vida, né? Esse negócio de falar não tem química é um conceito errado. Porque tudo que a gente faz tem química. Até respirar é química, né? Você respira é um processo químico. Oxidação, que acontece na respiração, é química. Então não existe não ter química. O que existe a diferença é a química que é tóxica, a química que é industrial e a química que é natural. Mas não ter química eu não posso falar. Não posso falar que um produto de cabelo não tem química. Tem. Só que ele tem uma química diferente, né? Que não é tóxica ou que é uma química natural, mas ele tem química. Então a gente vai aprender hoje como utilizar esses produtos químicos sem colocar em risco a vida das pessoas, sem intoxicar as pessoas, né? Então, hoje a gente vai nessa pegada da aula. E Legal. E queremos fazer isso de uma maneira segura, né? sim, A galera aqui no chat mandando os cumprimentos, né? O pessoal de Guarulhos, o pessoal aqui... eu até li aqui rápido o nome Jacob Salvador. Falei, será que é o pessoal de Salvador aqui assistindo com a gente? Um sim. abraço aí, o pessoal da Escola Salvador, o pessoal da Alice Velha aqui com a gente também, de Osasco, o pessoal da Nogueira de Souza. Uma boa tarde aí a todos vocês, né? E aí nós vamos aprender hoje, então, a praticar a química de uma maneira segura. Embora o título falava de ciência, né? Ciência, química é uma parte aí da ciência. É uma parte ali, um ramo da ciência, né? Todas as coisas que a gente aprende, disciplinas, aqui são ciências. E a química é uma ciência, ciências da natureza. Então, faz parte da ciência. O que a gente já estudou? A gente está chegando aí, próximo às férias, encerrando o bimestre, então aí tem um resuminho de tudo que a gente já estudou, né? A gente já estudou o efeito estufa e aquecimento global, que a gente viu qual era o problema da química no ambiente, no ar, poluição. Eficiência energética, que a gente comparou qual era o sistema energético mais eficiente, a gente viu os produtos, tecnologias que fazem os produtos serem mais eficientes, gastarem menos energia. Na verdade, a gente está estudando sobre energia, né? Todos esses outros assuntos estavam relacionados à energia. Produção de energia e seus impactos, que a gente viu sobre hidrelétrica, termoelétrica, e o impacto que ela causava no ambiente, e as fontes alternativas de obtenção de energia. Porque toda energia, ela de uma forma vai agredir o ambiente. Porém, tem as fontes alternativas que agridem mais. Então, foi isso que a gente viu na aula passada. E essa aula é uma atividade que está no caderno do Currículo em Ação, e ela fala sobre as regras, como não misturar produtos, quais produtos eu não devo misturar. Então, agora a gente vai entrar em um conteúdo novo, mas ele está dentro do Currículo em Ação. Então, a gente vai mudar do foco energia para regras químicas, mas ele está dentro do Currículo em Ação para a gente encerrar o bimestre, né? Jorge, tem uma galera fazendo um pedido aqui para você no chat, né? A professora Aparecida, Elisete, Pro Maurício, Ângela, porque precisa dar um destaque aí na sua camisa, sua camisa da tabela periódica aí, aqui. olha aí, né? Ela está querendo chamar a atenção dos elementos. Pegou aí? Aí eu falei que ia trazer uma piada boa, olha aí, ó. E é uma tabela real, hein? Ó, boa para fazer vestibular, fica a dica, hein? Você está carregada de elementos hoje, né, Tô Jorge? toda... Chamando a atenção dos elementos toda para ela, né? Tô toda atomística hoje. Gente, como a gente faz nas todas as aulas, tem um levantamento inicial para saber o que o aluno traz com ele, o que ele sabe, para a gente conseguir desenvolver a aula em cima do que o aluno já sabe, né? Às vezes o aluno ele tem um conceito que não é verdadeiro, né? Ele aprendeu em algum lugar, só que às vezes não é real, ou pode ser prejudicial à saúde dele, principalmente hoje, né, que está na moda as misturinhas,
mistura tal produto com tal produto que vai acontecer isso e vai ser top, vai limpar sua cozinha sem precisar fazer nada. Então, hoje a gente vai aprender que nem sempre é assim. E para ver o que vocês conhecem de produtos químicos, né, em casa, tem o nosso Agora é Sua Vez, o nosso Interação no Chat. No seu dia a dia, você identifica algumas tarefas ou ações que envolvam risco à sua integridade física. Você vê alguma tarefa que você faz, alguma coisa que alguém faz perto de você que pode colocar a sua vida em risco, você consegue identificar isso? E pensando nas práticas efetuadas em química, você acredita que elas possam ser perigosas? Como pode evitar os riscos? Vocês acham que tudo que tem em química pode ser perigoso? E como que eu posso evitar esse perigo dentro da química? Então, 2 minutos para vocês trazerem as respostas para a gente no chat sobre esses questionamentos. Jorge, muitos professores aqui com as respostas dos estudantes para nós aqui, né? A maioria falou de limpeza. Olha, então já pegaram um gancho aí do que você comentou, né? Então vamos lá, algumas respostas. A Pro Maria já colocou aqui, sim, limpeza com hipoclorito de sódio, nunca misturar com amoníaco. Pro Maurício, deixar produtos químicos ao alcance da criança, falando de riscos, né? A Ilane já emendou já nas faxinas com produtos de limpeza. O Pro Francisco colocou faxina, limpeza. Pro Rock, sim, principalmente água sanitária, usada em excesso ao limpar o banheiro. O Pro José Francisco, depende das atividades, mas podemos evitar utilizando procedimentos corretos e usando os EPIs. O Hermes já deu uma outra dica, ó, lendo os rótulos da embalagem de produtos. Agora o José Luiz colocou aqui a panela de pressão. É uma outra que talvez aqui não apareceu muito comum aqui, né? O Emerson já falou, olha aqui, o Emerson acho que está que nem eu, fugindo do banho, né? Ele colocou aqui, ó, risco à integridade física tomar banho nesse frio. Eu dei o drama certo aí na sua voz? Emerson, comenta aí para mim. E a Pro Ângela colocou, sim, limpeza com hipoclorito de sódio, nunca misturar com amoníaco. O aluno Gustavo da escola Padre Fidelis de Tanambi. Então aí, acho que chegou no que você estava esperando, né? Chegou na onde a gente queria, que são os produtos de limpeza, né? Tem outras coisas no nosso cotidiano que podem afetar, mas ali para o aluno mais próximo são os produtos de limpeza. E aí a gente traz aqui para vocês, né? A primeira são as regras gerais de laboratório. Se você entrar num laboratório de química, essas são as regras principais. Dependendo do laboratório, existem mais regras, mas as principais gerais de todos os laboratórios são essas. Não fumar, porque a maioria dos produtos ali são inflamáveis.
E se você fumar, ali pode ocorrer uma explosão, então, primordial não. E dependendo, se você for usar chama também, tem que ser chama controlada, tem que ser no ambiente correto. Então, não fumar. Utilizar o avental ou jaleco. Tem laboratórios que você não entra, se você não tiver jaleco, até quando eu fazia faculdade. Se a gente tivesse sem jaleco, o professor não deixava a gente entrar na aula experimental, porque o jaleco ele protege se caso respingue algo na sua roupa. Por exemplo, um ácido respinga na sua roupa. O jaleco te protege da queimadura. Os laboratórios eles pedem um jaleco próprio, que é o de algodão, 100% algodão, porque ele é mais resistente a essas substâncias. Então, dependendo do tipo de laboratório, tem uma diferença de jaleco. Mas todos eles você tem que usar o jaleco. Não comer, né? Ali eu pulei, usar vestimenta e calçado adequado. Às vezes o laboratório também pede para você colocar um sapato adequado. Em laboratório de química, de biologia, você não pode entrar com sapato aberto. Tem que ser sapato fechado, você não consegue entrar. Porque se respingar alguma coisa no seu pé, o tênis protege. Então, todos essas regras são para proteger a pele de uma possível um ácido ou alguma substância tóxica que possa queimar ou possa dar alergia a alguma coisa. Não comer qualquer tipo de alimento, gente, não comer em laboratório de química. Isso daí é bem óbvio, né? Porque pode contaminar o seu alimento, o alimento pode contaminar o laboratório, então não comer em laboratório. Evitar comportamento indevido, ou seja, brincar com a vidraria, brincar com os ácidos. Alguns ácidos mudam de cor com indicador, então a pessoa quer lá brincar para mostrar. Isso não é recomendado, não pode se fazer em laboratório de química. Essa regra, ela vem, lógico, num laboratório de química que só adultos trabalham, é difícil isso acontecer. Mas, por exemplo, numa aula em que você vai para o laboratório de química, você, aluno, não pode brincar com os elementos que estão lá em cima. É indicado, até o professor falar para vocês o que vai ser feito, não colocar a mão em nenhum equipamento, nenhum reagente, em nada. Esperar as ordens dos professores, as indicações dos professores, no caso dessas aulas. Não misturar reagente químico sem autorização do professor, ou do adulto, ou de alguém que entenda desses reagentes, porque dependendo da velocidade que você mistura o reagente, você pode causar uma explosão, ou você pode causar gases tóxicos. Então, tem que tomar cuidado com o tipo de reagente. Não adicionar água a um ácido, porque eles reagem fortemente e libera gás, libera o hidrogênio. Então, não pode misturar água com ácido se você não souber a concentração do ácido, se você não souber qual é o ácido. Sempre que você for misturar água com ácido, se for o caso, você tem que misturar bem devagar, para não acontecer essa liberação tão rapidamente. E, gente, esses gases que são liberados, eles podem causar desmaio, eles podem causar ânsia de vômito, eles podem causar sangramento. Então, são gases tóxicos, perigosos. Então, eu não posso brincar com essas substâncias. Elas são legais? São, mas todos os experimentos químicos têm que ser controlados e tem que usar os equipamentos. Daí o manuseio com vidraria, né? Eu tenho toda a vidraria no meu laboratório de química. E daí na vidraria eu tenho que ter cuidado mais com o manuseio da vidraria, porque vidro cai e quebra. Então, se o vidro cai e quebra, ele pode machucar a minha mão. Então eu tenho que tomar cuidado com isso. E vidraria também, às vezes, tem parte dos equipamentos de química que são de plástico, né? Esses daí eu tenho que tomar cuidado para não colocar um ácido corrosivo, que pode acontecer de derreter esse plástico e o ácido cair na minha mão. Então, tenho que tomar cuidado com o reagente e com a vidraria que eu estou usando, o equipamento de laboratório que eu estou usando. Cuidado com o vidro molhado, que ele pode escorregar, então eu não posso pegar ele molhado e ficar brincando. Vidro quebrado é descartado, eu não posso reaproveitar vidro quebrado. Quebrou lá um tubo de ensaio. Ah, mas dá para usar, quebrou só... Não, não pode usar, nem se der uma trincadinha no tubo de ensaio, no Erlenmeyer, eu não posso mais usar esse vidro. Material reciclável, os cacos de vidro nunca devem ser descartados no lixo, eles devem ser descartados em local adequado, para a segurança das pessoas que forem tirar esse lixo, não machucar a mão. Isso a gente pode levar para casa também, né, Fábio?
na nossa casa, se quebrar um espelho, se quebrar um copo, coloca ali dentro de um jornal, embrulha ele, para aquelas pontas não ficarem aparecendo e não machucar quem vai retirar o lixo, que é uma consciência que a gente tem que ter com o próximo, né? O vidro corta e às vezes faz ferimentos profundos que machuca mesmo, tem que dar ponto. Então, esse costume de não jogar a vidraria de qualquer jeito no lixo, a gente pode levar até para a casa da gente. Usar luvas para vidros aquecidos, porque tem reação que ela fica muito quente. Se você pegar o ácido sulfúrico e reagir com o cobre, fica bem quente a reação, então você tem que usar aquela luva especial de aquecimento. Então, eu tenho a luva para não ter contato com a substância tóxica e tenho as luvas para aquecimento. Então, eu tenho vários tipos de luva. Dependendo da reação que eu fizer, eu tenho que trocar uma luva com a outra, né, para não queimar minha mão. E verificar a integridade da vidraria, que eu falei, não ter nenhuma trinca, porque se tiver uma trinca naquele vidro, vai escorrer, vai quebrar o vidro e vai dar errado o meu reagente. Então, eu tenho que tomar cuidado com isso. Aqui eu tenho 2 regras específicas para equipamento elétrico e para a utilização de fogo. Porque no laboratório de química a gente utiliza equipamento elétrico e fogo. Muito até, né? A gente tem bastante utilizado o bico de Bunsen, né? É que a gente usa outra forma, mas o bico de Bunsen é muito utilizado. Para equipamento elétrico, verificar a voltagem compatível com a fonte. Eu não posso usar uma voltagem além do que está descrito lá, porque ou eu vou queimar o equipamento, ou eu vou ter problema na minha reação. Por exemplo, se eu estiver fazendo uma eletrólise, a eletrólise ela depende da corrente elétrica. Se eu uso uma voltagem muito alta, não vai dar certo a eletrólise. Ou se eu uso uma voltagem muito baixa, ela nem acontece. Então, eu tenho que tomar cuidado. E se eu estou fazendo uma eletrólise, eu tenho que tomar cuidado com o manuseio para não levar choque, né? Porque ali eu estou mexendo com corrente elétrica e a gente já viu que o nosso corpo atrai, né, correntes elétricas. Aparelho com qualquer tipo de problema não deve ser utilizado. Ah, ele está dando curto-circuito ali, mas funciona. Não usar, porque depois ele pode dar um curto maior, pode até acontecer um incêndio no laboratório, porque a energia pode transformar em fogo, em aquecimento e dar problema. Então, se o aparelho ele tiver com problema, não utilizar. Não utilizar equipamento elétrico próximo a lugares molhados, porque a gente sabe que a água é um condutor, pode dar problema, pode alterar o reagente, inclusive, na química. Materiais combustíveis e inflamáveis devem ficar sempre distante de equipamento elétrico, né, gente? Porque a eletricidade ela pode gerar combustão. Então, todos esses equipamentos que são, esses reagentes que são combustíveis, que inflamam, devem ficar longe de equipamento elétrico. Em caso de incêndio, utilizar o extintor à base de CO2 e não água, né? Porque a primeira reação que a gente tem quando tem um incêndio é jogar água. Só que nesse caso a gente não pode jogar água porque a água conduz energia elétrica. Então aí a gente tem que usar um extintor à base de CO2. Então eu olho lá na parede, tem um extintor à base de CO2, eu uso ele para apagar um incêndio. E o fogo? Verificar o estado do bico de Bunsen, que é essa imagem que está representando a chaminha aí, esse aparelho se chama bico de Bunsen. Se ele não tem vazamento, se ele não tem rachadura, porque se ele tiver vazamento ou rachadura, o líquido combustível ele pode vazar, e isso pode gerar um incêndio ou alteração do meu reagente, ou pode não dar certo o que eu quero fazer. Então, ele tem que sempre estar ok. Todos os equipamentos no laboratório de química, de física também, né, de biologia, eles têm que estar em pleno funcionamento, gente. Aquele jeitinho brasileiro, aquelas gambiarras que a gente costuma fazer, não pode, porque isso daí pode pôr a vida da pessoa em risco. Então, não usar equipamentos que não estão corretamente em processo. Acender o controle de saída de gás apenas no momento da utilização. Gente, o bico de Bunsen ele tem que ser muito controlado a saída do gás, principalmente se você estiver em um laboratório extremamente fechado. Então, tem que controlar, porque esse gás ele pode ser tóxico, ele pode ser inflamável, dependendo do reagente, ele pode pegar fogo. Então, tenho que controlar bastante a saída do bico de Bunsen. E regular a chama com cuidado. Do lado do bico de Bunsen tem uma torneirinha que você pode aumentar ou diminuir a chama. Então, isso que é a regulagem do bico de Bunsen, quando você altera a chama. Aí a gente tem os EPIs, né, equipamento de proteção individual, que deve se usar em laboratório, capacete,
protetor facial ou óculos de proteção, que dependendo da reação pode espirrar no olho e essa reação pode deixar você cego. Então tem que usar o óculos facial. Protetor auricular, dependendo, esse daí é mais para quem trabalha com indústria, né, que é para proteger da poluição sonora. Quando tem máquinas que fazem muito barulho e essa frequência de barulho é muito alta para o ouvido humano, então a pessoa pode ficar surda. Por isso que ela tem que usar o protetor auricular. Máscara, porque a maioria das reações liberam gases tóxicos. Aventais de jaleco, já falei para vocês. Luvas e mangote, já falei também, porque a luva é importante para não entrar em contato. Calçado de segurança e calça de brim, porque o brim ele não reage com todas as substâncias. Então, ele é um tecido, tanto o brim quanto o algodão são indicados em laboratório. E o uniforme específico dependendo do lugar que você está, lógico. Então, daí você vai usar um traje que previne de fogo, dependendo do lugar. Manuseio de reagente químico, né? Para armazenar eles, eu tenho que tomar cuidado. Eu não posso armazenar inflamável, tóxico, explosivo, oxidante e corrosivo junto. O inflamável são aqueles que pegam fogo. Eles não devem ser manipulados perto de fonte de calor. Os tóxicos, eu não posso colocar ele em contato com a pele nem com a boca, muito menos com a boca. Os explosivos, né, que eles vão explodir, e dependendo se eu tiver, por exemplo, sem óculos, pode ir para o meu rosto, para o meu olho. Oxidante, que pode causar uma oxidação na pele, pode causar coceira, alergia. E os corrosivos, que podem derreter, que são os ácidos, né? Pode causar ferimentos na pele. Aqui eu tenho uma tabela. Esse material, gente, ele está bem extenso e ele vai ficar disponível no repositório. Então, se você quiser baixar o PPT para ler mais calmamente, pode. Aqui eu tenho uma tabela que indica o que acontece quando eu misturo duas substâncias. Por exemplo, quando eu misturo a acetona com o ácido nítrico, como que ela reage? Ela reage explodindo. Então, se eu pegar a acetona e colocar com ácido nítrico, e não está muito diferente. A acetona é aquele que você usa para tirar o esmalte, e ácido nítrico ele é uma substância derivada da chuva ácida. Então, a gente tem no ar ácido nítrico. Ele reage explodindo, então eu tenho que tomar cuidado. E aí tem a tabela falando todos eles, que não dá tempo de ler um por um, mas vocês podem consultar, que está no material e ele está disponível já no repositório. Aqui eu tenho 2 rótulos, e olhando esses 2 rótulos, quais informações chamam mais atenção? Esse é um rótulo de hidróxido de sódio, que é a soda cáustica, que a gente usa para fazer sabão, e o hipoclorídrico de sódio, que é a água sanitária. Então, quando vocês olham esses 2 rótulos, o que mais chama a atenção de vocês aí? Então, 1 minuto para vocês responderem para a gente. Olha, Georgia, tem alguns aqui falando sobre o amarelo, que chama muito a atenção, né? Como, por exemplo, a Paula Maria dizendo que os alunos estão falando sobre isso, né? Também a Paula comentando o nome dos elementos químicos, foi a aluna Ana Carolina. E temos aqui também o Leonardo, lembrando aqui do assunto anterior, né? Evitar usar o álcool em gel próximos à fonte de calor. Fonte de calor, exatamente. O fogão ele colocou aqui. Bom, mas a maioria aqui falou sobre o amarelo que está chamando a cor, atenção. Mas... Gente, geralmente quando o produto ele é químico e ele é tóxico, ele tem um rótulo chamativo mesmo, que é para a pessoa bater o olho e falar, nossa, aquilo ali é perigoso, entendeu? Já identificar de longe. Só que a gente tem outras características também, tem o nome do produto, o principal uso, telefone de emergência, caso aconteça a intoxicação.
E tem até uma atividade na apostila de vocês que é sobre isso. Então, tentem fazer, né, a atividade, vocês podem pegar o material no PPT. Aqui a gente teria também, falando, o que acontece se eu misturar as substâncias que eu tenho em casa. Por exemplo, a água sanitária e o detergente. O que acontece, né? Que produz a cloramina e ela é tóxica. Se eu misturar a água sanitária com o álcool, não pode misturar os dois porque ele gera o hipoclorito gasoso. E esse gás, ele é extremamente tóxico, ele faz a pessoa desmaiar. Então, às vezes, você está lá limpando, sem querer mistura, e não pode. Então, aqui eu tenho uma lista de substâncias que não podem misturar. Depois vocês podem consultar lá no PPT ou pedir para o professor mais informação. E, infelizmente, né, Fábio? Está acabando a aula. Sim, já fizemos as misturas necessárias, né? Os alertas aos estudantes, né? Agora, Sim. todos atenção aí. Bom, agora não quer dizer que não vai mais limpar a casa, né, galera? Não, Só tem que limpar, mas sem misturar. seguir a recomendação do fabricante. Se tem um produto para determinada coisa, utilize esse produto para essa coisa. Não mistura sem saber. Se o álcool é para desinfetar, usa o álcool para desinfetar. Se o hipoclorito é para matar germe, usa ele para matar germe. Não fica misturando as coisas, porque você pode ter um problema com substância tóxica. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, Até né? a próxima, galera. Que é a última aula do bimestre, hein? Não percam semana que vem. Tchau, pessoal. Tchau. Até a próxima, hein?